Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para apontar soluções e melhorar os resultados de negócios que estejam iniciando ou enfrentando desafios ou vislumbrando novos horizontes? Eu fiz esse podcast, então seja bem-vindo ao Mentoria Aberta com Brisa Campos no TPM. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Para mostrar que a gente não foge dos desafios, eu recebo hoje Marcela Leite, a grande boss desse podcast. Uau! Bem-vinda, Marcela Leite. Obrigada, Brisa Campos. Obrigada pelo carinho. É uma alegria estar aqui, é uma honra. Claro que é um desafio também, afinal de contas, né? Para todos que sentam aqui no Mentoria, expor as dores. Ninguém quer falar dos problemas, né? A gente só quer mostrar as flores. Os problemas, geralmente, a gente oculta ali, porque pode parecer que é uma fraqueza, um erro, uma ignorância. Mas calma. Calma que tem solução. Tem solução e a gente vai explicar por quê, né? Muitas vezes de pensar sobre isso. Você se antecipou, né? A resposta que seria como você se sente. Então, eu queria aí fazer uma outra pergunta, que é o que te motivou a estar aqui no Mentoria Aberta? Primeiro, claro, não vou negar nenhum convite seu. Segundo, a oportunidade de expor mesmo, porque quando a gente fala, né, como eu disse, quando a gente mostra tudo que o TPM tem feito, toda a trajetória do TPM, eu sei que brilha aos olhos de muitas pessoas, a gente tem o carinho, mas falando do outro lado, como uma visão de negócio, é uma grande dificuldade de mostrar a construção disso como uma empresa. E muitas comparações acontecem, porque a gente fala de podcast, já vem os grandes podcasts, né, que a gente conhece a nível nacional. Mas quando a gente está falando de um negócio local, qual é o peso que isso tem, né, do nosso trabalho na nossa região? Não que eu não pense em crescer e que a gente se torne, né, também famosa como os grandes podcasts, mas a nossa construção é diferente, o nosso trabalho é diferente. A gente faz algo aqui pensando no meio que a gente vive, no momento que a gente está, na nossa cidade, nossa região, nossos negócios acontecem com as empresas locais. Então, é preciso mostrar isso para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para quem já nos apoia, e também mostrar que tudo vai ser construído e que essa construção faz parte de quem está com a gente, de quem está acompanhando a gente do zero, que é bastante pessoas, graças a Deus. Muitas pessoas, né? Peso no sentido de impacto, né? Sim. Eu queria fazer mais uma pergunta, Marcela, mas antes eu quero contar que você chegou no dia que estamos estreando o nosso querido Botão do Pânico. Uau! Esse Botão do Pânico, Marcela, você será acionado cada vez que você tiver um grande insight, cada vez que nós tivemos uma troca aqui que fizer muito sentido para você, e você falar, não tinha pensado nisso, ou isso é aplicável, você tem total liberdade para acionar aqui o Botão do Pânico e a gente entender que isso é valioso e prestar atenção, pessoal de casa, o público, para saber que dá para replicar esse insight também no seu próprio negócio. Então, aguardem. Gostei de já chegar fazendo a diferença, chegando numa estreia. Chegou numa grande estreia, é isso mesmo. Marcela, eu gostaria de saber o que você, Marcela Leite, levou de você para o TPM. O que eu levei de mim para o TPM? Primeiro de tudo, o meu desejo de contar as histórias de muitas mulheres, vou falar um palavrão, foda, que eu sempre tive acesso por conta do meu trabalho no rádio, sentando, tomando café todos os dias com várias empresárias, empreendedoras, que sempre ficaram por trás de tudo, por trás do balcão, por trás da maquininha, nunca colocaram a sua face, a sua voz frente ao seu negócio. E negócios que são, assim, extraordinários da nossa região, e eu falava, como que ninguém te conhece? Então, essa foi uma das principais motivações. Então, isso eu levei de mim para o TPM, esse desejo de mostrar essas mulheres. Ponto. O outro ponto que tem muito de mim no TPM, eu acho que é essa garra que todas as empreendedoras sentam aqui e querem mostrar que elas têm, porque o negócio delas é feito com muito suor, sangue, força de vontade. Né? Nada contra, mas a gente não tem herdeiras. Então, assim, tem uma grande diferença de você fazer o seu negócio dar certo porque você precisa que ele dê certo. E fazer o seu negócio dar certo porque te deram esse negócio. Tem uma grande diferença. E não é discriminando, mas tem. E eu conheço os dois lados, conheço os dois tipos de perfil de negócio, conheço os dois tipos de pessoas que têm essa diferença. E, geralmente, quando a pessoa ela não tem o tempo a perder, ela não tem nada, ela não pode perder,
é diferente. E a gente sente e a gente percebe. Então, no meu caso, eu trouxe isso pro TPM. Eu não tenho como perder. Tem que dar certo. A Ellen não tá aqui, mas a Ellen usa muito essa palavra, né? Não é fazer pra dar certo, é até dar certo. Então, é isso. Não tem opção de errar. A gente tem que fazer. Claro que a gente erra, contorna, recontorna, mas o desistir é inegociável. Não tem essa questão. Então, isso tem uma grande diferença. Isso eu tenho no TPM. É uma obstinação, né, de fazer que se permaneça. Que é o que você traz do seu perfil pessoal, como Marcela Leite, para o negócio TPM, né? E tem uma particularidade que daí só as TPMers de dentro conhecem, que é o meu jeito meio doido de tipo, vamos que vamos e vamos que vamos. E as ideias vêm e eu ponho elas meio sem planejamento. Parece que na minha cabeça tá tudo já montado, pronto, eu já enxergo lá na frente, mas os processos para as coisas acontecerem não tem muito. É meio que executar, pensar, executar, realizar. Eu sou muito executora. Talvez se eu parar muito para planejar, eu vou ver muito problema e vou falar, não vou fazer. Ah, não vai dar certo. Agora, se eu ponho a energia logo de cara, aí não pode falhar, então vai. Eu falo sempre que eu uso muito essa estratégia que é a do compromisso público, né? Que eu falo que vou fazer. Aí, depois que eu falei que vou fazer, não dá para voltar atrás. Aí, eu tenho que encontrar um caminho para que isso seja feito. Que é também do perfil executor, né? Eu também tenho um perfil executor, nós temos um perfil bem parecido, né? Nesse sentido. E esse perfil, assim, não é porque é nosso perfil. É maravilhoso, mas ele tem um peso muito grande. Gigantesco. O peso de... A gente sofre mais porque a gente não se permite errar, não se permite falhar, não se permite... Delegar, exatamente. Então, isso tudo vai ficando uma carga. Inicialmente, a gente não sente, mas posteriormente, bate. É igual aquela sensação de quando a gente iniciou o programa ao vivo. Aquela adrenalina deliciosa de faz o programa ao vivo, dá tudo certo. Acabou o programa ao vivo, a gente ficava doente, com dor de barriga, dor de garganta, de cama, um sono absurdo no dia seguinte. Que era fazer o que tem que fazer, né? E a custa o que custar, fazer dar certo e depois lidar com isso, e né? Aí, toda a energia colocada zerou e a gente, enfim. Mas a gente aprendeu a lidar com isso. Aprendeu a lidar com isso. Isso é o lidar com o pós, né? Eu sempre inicio aqui o mentoria com algumas perguntas para entender quais são os seus desafios, quais são os seus objetivos. E eu percebo, do que eu estudei sobre os outros podcasts, até os maiores, eles sempre são iniciados a partir de uma iniciativa ali, são iniciados a partir da iniciativa. Eles começam a partir da iniciativa de quem está criando, né, o podcast, e ele vai ganhando força com o público, força com a audiência começa a engajar ali, até que ele seja percebido por marcas que desejam apoiar e patrocinar. Você considera que esse foi o caminho do TPM? Não considero nesse sentido, porque eu vejo que os podcasts, mesmo os que iniciaram de forma pequena, eles já tinham a estratégia de viralizar. Então, era fazer para viralizar, fazer para viralizar, fazer para viralizar. Eu não tive essa estratégia, não tenho ainda essa estratégia. Vou corrigir, não, que eu não quero que a gente viralize. Mas eu não uso as ferramentas para viralizar de cara. Ou seja, trazer pessoas extremamente bombadas. Tanto é que, inicialmente no rádio, quando a gente falou, o programa é para mulheres empreendedoras da nossa cidade. Eu não convidei nomes que já são, né, extremamente conhecidos na nossa cidade. Porque era fazer mais do mesmo. Então, eu não queria. Iria me dar uma excelente audiência, iria me dar um excelente retorno, mas ia descaracterizar do propósito que nós temos no TPM, o propósito de dar voz e visibilidade para mulheres que ainda não tiveram oportunidade. A maioria que sentou e senta no microfone do TPM nunca passou por uma entrevista. É a primeira vez da vida. Então, acho que essa característica eu quero levar para sempre. E eu quero que vocês também, como vocês já fazem, também permaneçam. A gente não exclui as que já têm uma trajetória, que já têm fama, que já têm o seu nome consolidado. Mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é começar trazendo mesmo as pessoas que não tiveram. Então, essa não foi a minha estratégia, porque eu não trouxe as pessoas para me dar palco, né? Eu trouxe as pessoas que eu queria que elas tivessem oportunidade. Eu quis dar o microfone para elas. E aí, uma vez, quando a gente saiu do rádio e veio 100% aqui pro YouTube, pro digital, a Fernanda, antes de iniciar o business, ela contratou uma mentoria de uma pessoa especialista em podcast, e a primeira aula dele já foi sobre viral. E aí, foi onde ela tomou um susto, porque eu falei, eu não quero viralizar nem monetizar.
Daí eles ficaram com o olho desse tamanho, porque como não? Mas aí eu tive que justificar, porque o nosso trabalho é de degrau por degrau. E não é. E como a gente tem o podcast não é só ou não é apenas o trabalho do TPM. O podcast é uma ferramenta que o TPM utiliza para ser o que é. Então, eu preciso que a gente consolide isso como marca, como comunidade, fazendo degrau por degrau. Aqui na nossa cidade, no Taubaté, Vale do Paraíba, o TPM tem muito a ser construído ainda para que alcance grandes passos. Tá na minha cabeça como chegar lá e como fazer, né, coisas maiores. Mas eu preciso que isso aqui esteja muito consolidado ainda para que coisas maiores possam acontecer. E se falar que a gente saiu do rádio ano passado e começamos em janeiro aqui no YouTube, a gente não tem nenhum ano ainda. E muita coisa já aconteceu. Um ano de 100% digital. Como marca, como existência, a gente vai para 2. Entendi. Fomos longe aí na não resposta. Fomos longe na resposta. Eu disse no sentido de estratégia da construção da própria comunidade para apoio do TPM, de engajamento da audiência para aí então despertar a visibilidade, né, para essas marcas, o interesse dessas marcas de apoiar um projeto. Eu vejo que o TPM, ao longo de 2 anos, ele construiu uma trajetória maravilhosa com eventos e com o apoio, né, de todas essas marcas. Mas, às vezes, enquanto você o apresenta, ele ainda é apresentado como um projeto. Eu acho que vai muito até do seu instinto até maternal, né? De algo que você criou, idealizou muito para extrair e tornar real. Foi algo extremamente profundo, dá para perceber na sua fala e em tudo que você constrói. Que foi algo extremamente idealizado por você, um filho mesmo. E sabe quando a gente tem um filho, hoje eu vou ter uma difícil missão, que é silenciar Marcela Leite, que é uma comunicadora que me deixa até... eu fico até, olha... sabe quando a gente tem um filho e que pra gente ele sempre vai ser uma criança? Ele sempre vai ser um bebê, ele sempre vai depender da gente, ele sempre vai depender que a gente esteja junto, vai sempre depender dos nossos olhos e que se a gente pudesse, a gente ia monitorá-lo, colocar uma câmera aqui nas costas e fazer ele andar e sempre tratar como o meu bebê, ainda que ele seja adolescente, ainda que ele precise dar passos de adultos. Você sente que você tem essa fala sobre o TPM? Sinto muito, até porque realmente, antes do TPM ser TPM, porque, né... O projeto já existia, a vontade já existia, não tinha esse nome. Esse nome aconteceu uma inspiração divina e veio o TPM. Que é um ótimo nome, inclusive. Sim, mas a vontade de fazer esse trabalho, ela já existia há muitos anos lá atrás. Então, não foi uma coisa que, porque virou moda podcast, eu quero fazer um podcast. Não, essa vontade de ter um programa, no caso, que era programa de rádio, porque meu trabalho, era minha expertise como locutora. Ter um programa de mulheres trazendo conteúdo de relevância, conteúdo realmente que fizesse a diferença, que as mulheres pudessem ali expor a sua opinião num ambiente seguro, num momento seguro, e que a opinião delas e que tudo aquilo que fosse falado ajudasse, despertasse, aflorasse outras mulheres a também se empoderarem. Então, isso eu já tinha. Eu já contei, não é segredo para ninguém, a minha referência era, né, o Saia Justa da GNT com a Astrid. Tem uma grande diferença, a galera ela reclama lá na GNT da saída da Astrid, desconfigurou mesmo, porque é a essência dela. Então, isso tem também, eu sinto que, não que se eu sair, né, não vai ter a minha essência, porque vocês entenderam e a gente compartilha do mesmo propósito. Todas aqui, de todos os TPMs, tem essa missão de se sentir confortável sendo o braço para outras mulheres. No caso, até para outros negócios, mas aqui a gente fala muito da questão feminina porque é nossa bandeira. Sem excluir os homens. Então, eu sinto, sim, que eu fico como uma mãe mesmo, corujona ali, né? Prova disso foi quando você saiu lá no rádio, né? Eu chorava como um pintinho saindo do ninho. Eu acho que a gente vai falar sobre isso. Se puder jogar na tela, por favor. Essa que foi da abertura do TPM, que tem Nós Quatro, que foi o primeiro ali, né? De programa de entretenimento ali, acho que foi a estreia do TPM, em que nós iniciamos. Você lembra quando foi? O primeiro dia no ar foi 18 de novembro, mas acho que a gente fez as fotos em outubro, 22 de outubro. Que era toda terça-feira, né? Toda terça-feira. Foi um pouco antes, porque já tinha sido aniversário da Cássia, então eu acho que foi de novembro, perdão. Foi próximo ali do final do ano, aqui não fala qual era. Mas eu acho que não é essa foto. É a que tá que banner, é um banner que tá
que tem o TPM Às no ar, 4. programa de entretenimento que vai abordar os temas do universo feminino. Qual foi o desafio que você encontrou, que você teve, né, vivenciou na hora de selecionar essas pessoas? Não é essa ainda não, eu dizer que está escrito TPM no ar. O desafio, na verdade, assim, primeiro, eu tenho que falar muito do rádio, porque não tem como, porque tudo aconteceu lá. Então, eu tenho que trazer essa situação e falar sempre, né? Enfim. Quando eu levei para o meu diretor que eu queria fazer esse programa de mulheres no rádio, ele sempre torceu o nariz. Ele e todas as outras pessoas que coordenavam e que coordenam o rádio, por achar que reunir mais de 2 mulheres no microfone, no caso eu queria 4, era ficar falando de novela, de signo, de receita, de relacionamento frustrado. Essa é a visão que eles têm de mulheres falando juntas no rádio. Vai falar sobre aqui? Não, pode. Era só para mostrar, só para ilustrar. Ilustrar aí a... E a curiosidade, né? Só eu conhecia as 3 e nenhuma se conheciam. Mas saiu, olha lá, foto espontânea. Deu certo. Deu certo. E é curioso, né, Marcela, enxergar as mudanças. E eu gostaria muito de atribuir toda essa evolução que nós vivemos desde essa foto e comparar aqui, não só a parte visual, mas de postura, de posicionamento e tudo que nós construímos na nossa carreira a partir do empoderamento que veio do TPM. E aí eu queria entrar aqui, isso é pouco explorado. Quando a gente fala sobre jornada e de tudo que a gente explora das jornadas das pessoas que entrevistam aqui, eu acho que às vezes a gente desconsidera ou anula um pouco da nossa própria jornada de construção. Sim. E o quanto isso é um ponto interessante para quem assiste. O quanto quem assiste quer ver o quanto nós somos os nossos próprios cases. O quanto a Ellen é o próprio case dela de toda a evolução, Cássia, você e eu. E às vezes a gente se coloca muito naquele, quase um arquétipo do cuidador, que a gente está sempre cuidando das pessoas que vêm aqui, promovendo uma ótima experiência e mostrando o antes e depois da trajetória das mulheres empreendedoras que sentam aqui, e pouco explora a nossa própria jornada. Acho que temos que estrear o botão do pânico! Aí sim, hein? Cadê o efeito, produção? Tá chegando na tela. Ó, que eu anunciei, hein? Bom, já fica então registrado. Temos o nosso primeiro alarme de... Como é que é o nome que você deu? Botão nominou? Pânico. Não, para quando a gente pegar Grande um insight. insight. Um grande insight. Então já temos o nosso primeiro insight. Já vou deixar aqui. Maiara do Marketing, vamos fazer aí a nossa trajetória. Quem Contando, chega... né? Como a gente fica sempre aqui no operacional, no direto, na gravação, eu acho que isso é algo que passa despercebido. E a gente está sempre aqui só contando as histórias de outras pessoas. E quem chega agora no TPM, dá a impressão que já chegou e nós éramos essas mulheres que nós somos hoje. Mas é óbvio, eu olhando para cá e tendo déjà vu, me trazendo de volta para esse momento, não éramos essas pessoas que nós somos hoje. Sim. A gente não tinha toda essa construção, inclusive de posicionamento, que é o que tantas pessoas buscam hoje, é o que tantas pessoas se inspiram em nós hoje. Falando em posicionamento, queria te atentar para um fato. Ali embaixo, no rodapé, diz: a apresentadora Marcela Leite reúne 3 mulheres empreendedoras nessa primeira temporada. Ellen Vilela, Cássia Garcia e Brisa Campos. Ali, você já se enxerga posicionada como uma boss, como uma chefe? Você entende que essa frase te posicionou como uma chefe? Me posicionou como uma chefe. Ótimo, para aí, calma aí, que eu vou por partes. Porque você é uma comunicadora, olha, ampla, que vai aqui, ó. Se posicionou como uma chefe. Nós estreamos nessa temporada a contribuição do Clube de Negócios Brisa Campos nos Insights. Então, alguns dias antes, eu libero lá quem vai ser o convidado da temporada e elas têm a liberdade de enviar ali os insights que elas tiveram, né? Visualizando o perfil ou o que ela conhece do perfil do convidado e dispara lá. Aí eu queria fazer um gancho nisso. Banner de estreia, a apresentadora Marcela Leite posicionada como boss e um insight que foi enviado para uma pessoa, vou até manter aqui o anonimato dela, que diz assim: se a boss, pode jogar aí por favor, Eudes? Já vai encontrar ali, ó. Vamos ver se ele vai achar se a boss é a Marcela, que começa por aí. Que esse foi curioso, eu confesso que esse foi inesperado para mim e me atentou também para um fato na questão do posicionamento. Você pode ler para gente? Se a boss é a Marcela, por que não um programa só dela? E explicar por que tem outras meninas além da boss. Enquanto você responde, o Eudes já vai preparar um outro que tem ali, que tem só a foto da Marcela, Eudes, pra gente colocar depois. Mas antes pode responder. Na verdade, assim,
tem vários pontos de vista do porquê não ter um programa só meu. Eu sinto que eu gosto de estar reunida de mulheres. Eu gosto de me sentir abraçada e completa com outras mulheres ao meu lado para expor os pontos de vista. Eu não quis fazer um programa só meu ou ter um só meu especial no canal, porque eu achei que ia ficar vago, porque a força do TPM são todas as mulheres. Começa por aí. A posição de Star Boss, eu acho que foi mais nesse sentido de... Ela quem lidera as mulheres e ela coordena o barco todo ali para as coisas acontecerem e fluírem, assim como era no rádio. Tem muito, e eu vou ter que falar eternamente isso, tem muito a característica do rádio, porque eu era a única locutora. Estava no rádio, vocês eram as empreendedoras convidadas. Então, esse já era o ponto. E lá no rádio tinha que coordenar o time, né? Então, quem assiste desde aquela época ou for procurar aqui no canal, vai ver que eu falava. Eu ficava o tempo todo coordenando, porque lá os blocos são... Quem é de rádio vai entender. Os blocos são de 15. Então, não podia falhar. Programação de rádio, você não tem como furar. O computador tá ali esperando, vai entrar a música, vai entrar o bloco comercial. Bloco comercial não pode ser atrasado de jeito nenhum. Então, eu tinha que estar o tempo todo ali com aquele time de coordenando a orquestra. Então, você era a liderança que cuidava para que fosse cumprido ali o time, porque você era a única que tinha experiência ali na dinâmica do rádio. Para apresentação e para orquestrar mesmo todas aquelas mulheres no microfone. As apresentadoras convidadas, mais as mulheres que eram convidadas por hora ali. E tinha o operador de som, e eu tinha que saber se ia pôr música, se não ia pôr música, que horas faz um merchan, que horas chama. Então, nesse sentido de ser a líder. Saindo do rádio, ficando hoje no YouTube, eu saio mais dessa posição, por isso não um programa só meu, eu saio mais dessa posição de boss, dou mais autonomia para vocês, e aí a gente cria os outros TPMs dentro, exclusivo só com vocês, porque a princípio... Começou uma conversa de que eu faria com todas. Eu faria com o business com a Fernanda, eu faria o TPM Sports com a Mabel, faria com você mentoria, faria... E aí eu falei, gente, vai virar primeiro insanidade mental. E aí a questão mesmo, né? Infelizmente a gente não tem uma estrutura para ficar o dia inteiro dentro da TV, não é uma TV... que você fica lá o tempo todo e aí vamos trabalhar o tempo todo. Até porque não é na realidade nenhuma de nós. Uhum. Todas temos ofícios e todos trabalhos além do trabalho aqui dentro do podcast, dentro do TPM. Então, seria inviável. E segundo que, para que eu pudesse criar produtos novos, eu precisava de carinhas novas, de conteúdos diversos e que isso aqui se consolide independente de mim. Volto agora, que hoje eu tô na missão de silenciar Marcela Leite. Vai. Que é um desafio. Vou beber aqui, eu fico quieta. Vamos voltar, então, ali, na mesma fala a respeito da trajetória. E a minha missão, meu objetivo, com tudo que nós vamos conversar aqui, Marcela Leite, é mostrar o quanto do TPM para fora, tudo é posicionamento, tudo é estratégia, e do TPM para dentro está sendo pouco explorado. Uma vez que, assim como eu disse, que a trajetória das meninas, e se eu te falasse quem é a Cássia hoje, quem é a Ellen hoje, quem sou eu hoje, você saberia dizer e comparar, mas isso nunca foi explorado para a audiência, no sentido de posicionar o TPM. Outra situação que está sendo pouco explorada e que as pessoas cobram. Aqui estão cobrando porque não tem um programa só dela. Pode colocar na tela, por favor, Eudes? Esse não seria um programa da Marcela? Então, o Saúde Estética a gente fez, eu fiz, no caso, só eu. Aí é uma coisa de bastidores, eu não tive como pedir para que outras viessem comigo por conta de agenda. No sentido de que esse poderia ser o programa da Marcela. Poderia. Nesse sentido que eu quero dizer. Que se a gente tivesse posicionado, né? Se você falando que esse foi uma temporada especial. Mas era uma temporada especial do programa da Marcela. Poderia ter sido posicionado como o programa da Marcela e ter envolvido as pessoas nessa narrativa do programa da Marcela. Até porque pode ser que não houvesse uma segunda temporada, pode ser que tenha sido um programa especial, mas isso comunica com a primeira estratégia que nós falamos aqui, de engajar a própria comunidade do TPM antes de despertar o interesse das grandes marcas. É que assim, muito particularmente falando, se eu, Marcela, fosse escolher um TPM para ser só meu, para ser a minha personalidade, não seria Saúde Estética. Eu iria para algo da comunicação, iria para algo relacionado, sei lá, à parte comercial, que isso é uma expertise muito grande que eu tenho. Talvez eu pense nisso futuramente. Mas colocar que eu lidero e que eu apresento e que é só da Marcela Saúde Estética, não casa.
na minha visão. Isso, não casa com o seu objetivo, mas ele existiu. Se a gente estivesse falando aqui agora sobre, vamos fazer ele ou não fazer, não, prefiro fazer outro tema. Mas ele existiu, vai existir provavelmente aí pela segunda temporada, mas dizendo que o quanto é importante aproveitar a jornada. Porque se lá tivesse ali, né, depois de encerrado esse projeto, você tivesse criado um outro voltado para a parte de comunicação, ou debate, ou assuntos femininos, o que fosse, seria o novo programa da Marcela. No sentido de construção de estratégia. Porque aí já haveria uma resposta para o que as pessoas perguntam. E aí esse projeto, embora ele tenha sido pontual, mas esse projeto ele foi aí em paralelo com outro grande projeto do TPM, que temos aí até um depoimento. Acho que eu não coloquei foto aqui da questão da revista do TPM, mas se a gente fosse falar sobre qual foi o grande ponto alto do TPM em toda essa trajetória, qual seria, na sua opinião? O ponto alto? Qual foi para você uma grande realização do TPM? Nossa, é porque assim, tem mais de um ponto alto, porque um ponto foi sendo escada para outro. Por isso que eu falo dessa importância de crescer em escala. Mas no sentido de especial para a Marcela. A revista é. A revista é especial, mas ela é especial porque eu, Marcela, gosto de revista. Sempre tive vontade. Há muitos anos atrás já tinha um projeto. Então, esse projeto, na verdade, eu repaginei, porque isso aqui já era uma coisa que eu queria ter feito lá atrás. Antes de trabalhar no rádio, eu fiz um evento para homenagear mulheres empreendedoras em Taubaté. Ele aconteceu dentro de um shopping da cidade e chamava Empreendedoras de Sucesso. Se não me engano, foram umas 14, 15 mulheres homenageadas. E eu gostaria de ter feito a revista daquele projeto, mas a Marcela, daquela época, não tinha expertise comercial nenhuma. Então, eu não consegui viabilizar. A homenagem aconteceu, mas a revista não saiu. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, com o passar dos anos, muitas coisas aconteceram. E aí surgiu a oportunidade de que esse projeto, que esse sonho até, saísse do papel. Então, posso caracterizar que esse é um dos pontos altos do TPM. Eu tenho um preferido, e não é esse, hein? Depois eu vou te contar. Depois você responder qual é o seu preferido. Tá bom. De eventos? De tudo. De momento, que para você foi um momento especial para o TPM. Nossa, eu vou colocar a corrida. É o meu preferido. Porque a corrida, ela juntou mesmo. O Wilton está no... É lindo. Tá plugado. A corrida juntou mesmo um número muito grande de mulheres. Foi extremamente desafiante poder ter feito isso. Quando a Amabile me sugeriu, vamos fazer a corrida TPM, de princípio eu falei, imagina, por que eu faria uma corrida, né? Na minha humilde pessoa totalmente fora da atividade física, do ambiente de atividade física. No primeiro momento eu falei, nossa, mas por quê? E aí, quando ela apresentou melhor e ela falou, não, a gente faz só para mulheres, a gente movimenta para que as mulheres possam também conhecer o podcast. E aí a gente pensa nisso como algo para ser um dos produtos do TPM. E quando eu apresentei isso para o patrocinador, que no caso o Taubaté Shopping abraçou, aí eu falei, não, realmente, então tem pegada, comercialmente falando, tem pegada. Então, acho que é importante que a gente se esforce para isso. Ótimo. E de todo, esse também é o meu preferido, principalmente porque ele engajou pessoas que eram de fora do contexto de TPM, do contexto de marcas, do contexto de patrocinadores, e alcançou o público externo. E eles encontraram um ponto de conexão com o TPM projeto. Sim. E com o projeto do TPM. Sim. Porque a corrida, ela deixou de ser o TPM, passou a ser um projeto do TPM que foi abraçado pela comunidade. E se você fosse nomear um dos eventos do TPM Entre Tantos, que teve a festa, todos esses, qual foi o projeto que você teve maior facilidade em conseguir apoio, patrocínio, empresas que abraçaram? A corrida. Você entende por quê? Porque diante de tudo que a gente falou? Porque é uma causa e um produto que entrega. Que entrega e que engaja a comunidade, que é onde as marcas para onde as marcas têm um olhar. Sim. As marcas têm um olhar não só para apoiar um projeto, porque algo que está acontecendo há 2 anos e uma empresa que acontece há 2 anos, ela não é mais um projeto. E como eu disse, meu maior objetivo dentro desse programa hoje do Mentoria Aberta é te mostrar que o TPM cresceu e que ele não é mais um projeto, que ele é uma empresa e ele precisa viver os desafios de uma empresa, ser visto como uma empresa, ser vendido como uma empresa, e os projetos dessa empresa que conecta com a comunidade, desperta
melhor o olhar do patrocinador do que apoiar um projeto iniciante. Sim. Eu ainda menciono a palavra projeto no caso do TPM Saúde. Ah, sim, ele iniciou agora, mas falando assim a respeito do TPM podcast como um todo. Eu não visualizo assim que eu ainda chame o TPM de projeto, eu já falo TPM podcast. Mas que viva como se fosse um projeto. Sim. Na verdade, o que eu sinto mesmo e que ainda para mim é novo é esse momento que a gente tá de fazer ele fora do rádio. E que ele criou realmente perna, e braço e mão e todos os membros, com vários acessórios e boca pra caramba. E o quanto gerir tudo isso, fazer a gestão de tudo isso, tanto de mente, expertise, financeiro, exigiu de mim, da noite pro dia, literalmente, algo que eu não me preparei. Como sempre, como não me preparei, que eu não me projetei. Mas quando eu falo eu não me preparei, porque assim, minimamente falando, para tudo que eu vou fazer, eu tenho um preparo, do meu jeito, mas eu tenho. Para isso tudo, não. Eu acho que não só um preparo. Um preparo, você tem um preparo para tudo isso. Até porque você é muito boa de agir ali no improviso, então você encontra uma resposta e uma solução. Eu acho que é uma previsibilidade. Eu acho que quando estava no rádio, talvez você sentisse que qualquer passo do TPM ainda passaria por você, ainda você poderia alcançar, você poderia prever, porque você tem muita experiência no rádio. A partir do momento que ele veio, que vieram todas as apresentadoras, e que ele veio para a internet, foi tudo saindo do controle. Sim. E o que você enxerga que hoje é o seu maior desafio no TPM? Manter o TPM no ar. Esse é um grande desafio na questão do que acontece por trás das câmeras, porque financeiramente falando, é muito investimento. É preciso que a gente faça com que o programa se monetize. Eu não falo monetizar no YouTube, eu falo monetizar com patrocinador, com investimento externo, com a mídia dos patrocinadores dentro daqui do canal e do que a gente produz além do YouTube. Esse é o maior desafio. E fazer carteira de clientes, fidelizar os clientes que a gente já tem no TPM, também é um grande desafio. Porque tem muitos que passam de passagem, eles querem experimentar, eles querem passar por aqui, quero dizer que me conectei com as mulheres do TPM. E aí tem várias estratégias de vários clientes diferentes. E eu não estou falando que isso é errado, isso acontece não só em podcast, mas em tantas outras mídias. Você faz uma mídia sazonal, temporal, acontece. Nós, vendedores, publicitários de mídia, queremos um contrato de 6 meses, 1 ano, porque é onde realmente a gente consegue ter uma entrega e validar o nosso trabalho. Mas nem sempre acontece. Então, esse momento de fazer a carteira de clientes TPM, fidelizar os clientes TPM, eu estou passando por ela. Então, o grande desafio é passar esse momento. Como eu vou passar esse momento? Desse jeito que eu tô, quase louca, surtando. Coisas que eu nunca tive, gente. Crise alérgica, nossa, insônia. Nunca, Marcela nunca foi assim. Passei a ter. Eu vou reiterar até aprofundar a ideia, Marcela, de que essas marcas e esses patrocinadores, que eles têm interesse em apoiar causas para além do TPM, que hoje o TPM já é uma empresa que pode criar os seus próprios projetos e esses próprios projetos se conectar com a comunidade, que é onde as marcas estão olhando, assim como aconteceu ali na corrida TPM. O quanto o TPM hoje tem uma capacidade de criar mais eventos, ou causas, ou programas, ou iniciativas que conectem com essas pessoas, que é para onde as marcas estão olhando. Que esse é um caminho, e eu afirmo isso como mentora experiente em 10 anos no empreendedorismo, que esse é o caminho mais fácil de, então, conquistar o olhar dessas marcas e o interesse numa parceria mais longa e duradoura. Sim. Bom, prova realmente disso é que a corrida já tem a segunda do ano que vem, dia 9 de março, no Taubaté Shopping. Então já aguardem. Próximo do Dia da Mulher. Porque realmente, né, em prol do mês da mulher, a nossa parceria com o shopping é o produto do mês da mulher do shopping, em parceria com o TPM. Então, assim, consolidou, a gente vai para a segunda corrida, e aí com expertise comercial diferente, que ainda estou sendo alinhadas, mas tirei de experiência e a gente parte para um caminho novo nas minhas conversas com a Amabile. Produzir uma corrida, um evento como esse, é um evento muito custoso, é um investimento muito alto de dinheiro. E, além disso, é um evento que requer... tem muita burocracia. Para fazer esse tipo de evento, tem muita burocracia. Quem faz corridas, eventos, enfim, assim, vai saber, né? Que envolve
áreas públicas. Então, é muito difícil fazer. Por mim, eu já tinha feito aulão de zumba, encontro... Não, e o que eu acho ótimo e que seria menos burocrático do que como esse. Então, a minha... Mas tem burocracia também. Mas seria menos burocrático Menos do que burocrático. daria para realizar outros, né? É. E a minha sugestão para você nesse sentido é que você provocasse as próprias apresentadoras para que cada uma criasse o seu próprio projeto a partir do que cabe dentro do seu próprio contexto, o meu contexto dentro da mentoria, o contexto da Amable dentro do esporte, o contexto da Mari dentro do próprio comunicação, de criar, assim, oportunidades ou próprios projetos que envolvam a sua própria marca, cada uma tem o seu negócio aqui, Sim. e a sua própria marca conectando o apoio do TPM para projetos sociais. Não só projetos como corrida, algo voltado para o esporte, mas algo voltado para a educação, algo voltado para a educação nos negócios, eventos menores, pontuais, encontros, rodas de conversas, mas sempre buscando o objetivo principal, que seria de conectar mais o TPM com a comunidade, para que esse fosse o caminho, talvez, do TPM no meio, e sempre buscando conectar com marcas, mas que o TPM no meio buscando conectar com a comunidade, para então fazer a ponte de marcas e comunidades, porque hoje o maior desejo dessas marcas é se conectar com o público, e que o TPM pode funcionar como uma ponte disso, além das próprias narrativas aqui, né, no microfone. Vou pegar como insight, então bora para o botão! Cadê o efeito, Eudes? Vai aparecer na tela aí, né, Eudes? Sai lá, entendi. Falando sobre isso, tem um outro insight que colocaram ali dentro do Clube de Negócios, que diz assim, o Eudes vai achar para colocar ali, mas se fala muito dos patrocinadores, mas e a experiência do dia do entrevistado lá? Um vídeo bem legal, tipo blog, seria interessante. Aqui, você sempre diz, Marcela, que a experiência, que procura trazer uma experiência para a pessoa que é entrevistada, então ela ganha presente, né? Ela vem e conta a história dela, é um dia importante para ela ganha presente e tudo, e que assim como a trajetória, como falei da trajetória das apresentadoras, né, ao longo desses 2 anos de TPM, todas as mudanças, também é pouco explorada, só se explora o que elas ganham aqui, o que a gente mostra, mas que seria muito interessante mesmo, eu achei genial esse insight, que é de criar um blogzinho de mostrar como a gente prepara, então, esse kit, todos esses presentes para a pessoa que está sendo entrevistada, né? Isso de divulgação de conteúdo dentro das redes sociais ou até mesmo dentro do canal. Hoje o canal do YouTube, ele tem os episódios. E a gente vive na luta ali, na busca de trazer mais views, de trazer mais audiência, porque esse também é outro ponto importante para a conexão com marcas de patrocínio, porque a gente entende que realmente é custoso, né? Manter o TPM. Então, a ideia é que lá dentro do canal do YouTube que tivessem outros vídeos também, como o vídeo que tivesse no modelo vlog, que a gente usa hoje muito no Instagram, mas como a gente tem aí, os episódios acontecem no YouTube, então deveria levar também para o YouTube um vídeo no modelo vlog. E eu vejo... Vlogão do TPM, Vlogão do TPM, resumão da semana, e que a gente pudesse conectar os bastidores, a impressão, momentos interessantes do TPM, que mostrasse mais bastidores e dia a dia. Isso no canal do YouTube. E sabe de onde vem esses insights? Eu já contei aqui que a minha ideia de criar o Mentoria Aberta, como quando você me deu a oportunidade de criar aqui, né, um podcast aqui para dentro do TPM, a ideia do Mentoria Aberta veio a partir de assistir o meu filho vendo vídeo de youtuber o dia inteiro. Eu falei, gente, o que está acontecendo aí? E ele me disse, mãe, esse cara aqui, que eu não sei o nome dele lá, ele pega e sorteia. Todo mundo tem que estar no mesmo horário conectado. Ele sorteia uma conta de jogo e ele vai ensinando como aumentar, ranquear essa conta de jogo. Todo mundo vai assistindo, aprendendo. E aí, todo mundo quer ser o sorteado. Eu falei, é isso. Conecta ali as empresas que querem participar. E ali, enquanto a gente mostra aqui, quem tem outro podcast, quem tem outra empresa nesse estilo, eu falo, nossa, já sei, dá para aplicar isso para mim ou cabe na minha empresa. E aí, é a mesma coisa que eu quero trazer a respeito do TPM. O que faz, às vezes, eu ficar assistindo YouTube, eu consumo pouco YouTube, é ver vídeos de bastidores, coisas que eu não consigo assistir na TV, porque TV mostra palco, mostra tudo pronto, tudo iluminado, tudo maquiado. Então, que tal explorar mais os bastidores e levar isso para o canal do YouTube? E a gente produz muito material, só que hoje a gente coloca tudo isso no próprio Instagram. Sim. Se a gente juntar todos os vídeos que nós, ali dentro da imersão TPM, por exemplo, que foi um evento fantástico. E eu volto a dizer, todos os eventos e tudo que você cria, Marcela, é fantástico. Obrigada. Só que poucas pessoas ficam sabendo o quanto é fantástico. Então, você cria, você corre atrás, você faz, isso acontece e surpreende. Só que surpreende poucas pessoas, porque poucas pessoas ficam sabendo.
E se todos esses bastidores, toda essa criação, e se todo mundo pudesse ter acesso à sua genialidade como boss do TPM, surgiria ainda mais pessoas admiradores, ainda mais admiradores do que você faz. E não te enxergasse só como uma pessoa que bate na porta da empresa para vender. Se a pessoa tivesse acesso a tudo que você cria, e são vídeos caseiros, esses vídeos caseiros conectam. Se você ligasse uma câmera e criasse um vídeo ali, que você jogasse no canal, enquanto você estivesse dobrando revista, folheando revista, e você contasse como você teve a ideia de criar a revista, por que isso foi importante, ou tudo que você está contando aqui, e jogasse lá no YouTube, as pessoas teriam curiosidade de saber. Vou providenciar. Mais um insight. Eu acho que isso seria bem interessante, que é o que eu coloquei também, né? Um outro insight que trouxeram aqui, falando sobre os recortes e sobre os cortes dos Reels aqui do Instagram. Você pode ler pra gente? Recortes do Reels poderia ser mais curioso, com trechos bem curtos para instigar o telespectador a ir para o YouTube. Assistir o vídeo completo, ao invés de trechos longos da mesma fala. Pode oscilar. Isso, daria para oscilar. Trechos longos das falas com trechos curtos que Isso foi uma né? conversa que a gente já teve, né? Pela questão até do teaser, que você nomeou. Da gente explorar mais o teaser pra chamar a galera pro YouTube. Na verdade, a gente não conseguiu explorar mais isso ainda, porque eu não busquei uma pessoa especialista pra fazer isso pra gente. Porque quem faz os cortes é especialista em fazer cortes. Que é diferente de Que é de diferente de quem vai fazer um teaser, porque ela vai ter que fazer uma edição, vai ter que ter especial, é trabalhoso. Tem que ter uma expertise de também entender qual é a sacada que a gente quer, porque não tem que ter uma conexão com o TPM. Na verdade, tudo que a gente faz, de alguma maneira, tem que estar conectado com a essência e entender o que a gente promove, qual é o nosso objetivo. Pode falar qualquer editor de vídeo. Não é qualquer editor de vídeo. Porque daí ficaria algo... entendeu? Uhum. Não venderia, né? No sentido de entregar o que se propõe. Mas também já entrou na nossa concepção de projetos a tomar forma, a produto a tomar forma, só não consegui ainda desenvolver. E isso também é uma questão que me dói, das demandas, da quantidade de demandas e de delegar e de gerir tudo que poderia estar sendo feito e que ainda não está. Você vai chegar nessa parte, tá bom. Não vou chegar não vou chegar nessa parte, não. Eu separei aqui, você me enviou muitas fotos do TPM. Fiz a linha do tempo toda. De toda a trajetória. E eu falei, isso aí tem que ser o dia se eu morrer, a Brisa tem tudo lá. O dia que eu estiver no lugar ali dela, do TPM no ar, que a gente explora a trajetória. Porque, a gente tá aqui para um insight. Gostaria de colocar na tela o depoimento da Bruna, proprietária da Ultra Motors, que falou sobre a experiência dela de participar do TPM. E ela participou quando estávamos no rádio. Estávamos no rádio, que a experiência era diferente, né? A gente tinha intervalos. Eu acredito que no rádio ainda era mais desafiador, porque a cada pausa a gente tinha que retomar o assunto. Sim. Éramos 4 ali apresentadoras e a gente tinha que retomar o assunto de onde parou depois do intervalo de 2 minutos, 5 minutos e que a gente comia pizza. Eu acho assim, vou falar mais uma vez, acho que por conta de eu ser do rádio, eu não senti essa dificuldade que vocês sentiam. Porque eu já tinha meu raciocínio treinado. Porque no rádio a gente é treinado a ter pausa, a ter bloco, mudar os assuntos muito rápido. No rádio a gente tá entrevistando uma pessoa, a gente lê uma matéria, lê uma pauta, fala de uma promoção. Então isso... E você percebe... Faz parte do meu raciocínio. Pra gente era um pouco desafiador. Mas sabe que eu tô pensando agora, Marcela, e eu me incluindo nisso, o quanto a gente realmente é míope para o nosso próprio negócio. Porque isso que eu tô dizendo agora, sobre os bastidores, sobre explorar os bastidores, sobre contar os bastidores, é algo que quando você falou sobre o rádio, eu me lembrei. A gente falava no rádio. A gente falava, o melhor do TPM... Acontece nos bastidores. É o intervalo. E a gente continuou, a gente falava sobre isso e a gente nunca pensou. Nunca falei pro Matheus deixar gravando. Não sei o que ele deixou, a gente não sabe. Nunca falou para deixar gravando, nunca falou para mostrar. E eu vou vendo que isso, cada vez eu me certifico de que isso é o real, porque eu vejo pelos meus próprios vídeos. Eu gravo vídeos, isso do Brisa Campos ali, posicionada, avisando sobre as mudanças do clube de negócio. Mas se eu faço vídeo narrado, mostrando os bastidores, da imersão, da produção, olhando o palco,
isso engaja muito mais. As pessoas falam, que vídeo incrível, porque as pessoas se conectam. Elas falam, eu me enxergo nessa posição. Talvez a pessoa de casa, ela olha e fala, não me enxergo aqui no microfone, com o programa ao vivo acontecendo, mostrando tela, conduzindo. Eu tenho um vídeo, eu vou soltar ele de bastidor nesse sentido, que é da revista. Muitas pessoas não sabem que para fazer uma revista existe um material chamado boneco. Você faz o boneco da revista, que é realmente uma revista em papel sulfite que você faz ali a divisão e a ideia de como vai ficar a sua diagramação. E eu tive que fazer bem improvisado mesmo, com papel de sulfite e post-it. E foi isso que me... Um vídeo desse, com uma narração de... Eu sempre sonhei ter uma revista quando eu era criança, como que mostrasse... Eu imagino que você tem uma quantidade gigantesca de revistas na sua casa. Que mostrasse toda essa revista. Marcela, eu queria deixar até público isso aqui, do quanto você é uma mulher inspiradora, do quanto você constrói com as mãos... E quanto você sonha com as mãos. E eu acho isso incrível, eu te admiro muito nesse sentido. Obrigada. Porque muitas pessoas sonham com os projetos, mas você sempre sonha com as mãos. Você sempre supera as expectativas. Então, eu queria te provocar para a construção dessa marca pessoal. Da boss do TPM, que as pessoas olham e falam, por que ela é a boss? Se ela está num programa, as outras têm um programa sozinha, ela está num programa junto com as outras. E, às vezes, dá a impressão de que você é a dona da casa. Vou fazer uma metáfora, uma analogia que eu pensei agora e ver se você se enxerga nesse papel. De você é a dona da casa e toda vez que chega a visita, a casa está linda, impecável, tem a mesa posta, tudo bonito, mas você passou a madrugada inteira trabalhando para limpar ali. Talvez naquele momento que você está vivendo ali, ainda nem descarregue a adrenalina, ou nem curta tanto aquele momento, porque você está preocupada se todo mundo já terminou de comer para tirar o prato. Será que você se enxerga? Se enxergo. É igual fazer aniversário dos filhos. Não, é igual fazer aniversário dos filhos. A gente passa lá semanas, a madrugada toda organizando. Depois que eu aprendi, não faço mais aniversário em casa. De criança pequena. Também. Mas fazia aniversário em casa e aí chega na hora do parabéns, tá todo mundo lindo e a mãe, o quê? Descabelada, suada, nem fez maquiagem às vezes. Essa é a rotina. Eu tenho fotos desse tipo de aniversário da minha filha. Que é assim mesmo. E é isso, assim, a festa maravilhosa, todo mundo curtiu, o principal, tudo rolou. Mas eu fiquei ali realmente em subplano, porque eu quis fazer uma entrega de qualidade para todos. E não mostrei a Marcela que fez tudo. Todo mundo só curtiu. E isso faz com que as pessoas de fora olhem e não enxerguem esse papel. E a impressão que talvez alguém que esteja vendo de fora é de que você é a Marcela Boss, que está no trono e que manda todo mundo fazer e depois só aparece quando tudo está pronto, sabe? E a gente que está aqui de dentro, a gente acompanha e sabe, mas talvez quem está lá de fora, será que elas conseguem ter essa leitura? Será que consegue visualizar isso? Então, a minha provocação para você é que mostre isso e mostre por que você é a boss, para que ninguém tenha esse questionamento. De se ela é a boss, dá a impressão que ser boss, liderar, é ter um protagonismo. Mas mostra quais são as funções de boss do TPM. Sim. Revela mais isso, traz mais isso, tanto para o seu Instagram, quanto para o seu para o que YouTube. Doido, assim, eu nunca quis ter o meu programa no TPM sozinha, no sentido de contar isso. TPM, vamos supor que a gente chamasse lá, TPM Vendas, vou dar esse exemplo. Com a Marcela Leite, que daí esse seria o meu e tudo mais. Pra justamente não passar a sensação de que ela está se promovendo em cima de todo mundo. Vou dizer por quê. É porque você é a mãe que faz o aniversário. Sim. E eu tenho certeza que depois disso aqui, do que a gente está conversando, você vai refletir, você vai pensar e vai se enxergar ainda mais nesse papel. E a minha provocação é que você saia desse papel. Que você seja a mãe que organizou a festa, que pensou na festa, que criou a festa, mas que liderou essa festa. Sim. Até porque na vida real realmente é isso. Depois de um tempo a gente aprende. Daí terceiriza tudo. Gente, nada. Não quero pôr a mão num brigadeiro. E isso dentro da liderança com as apresentadoras também. E eu vejo, né, como estou dentro do time, e vejo que você busca agradar a todas, tenta agradar a todas. E é um desafio e às vezes não agrada. E às vezes ainda, né, tem ali não estou sentindo 7 mulheres, gente. Muita mulher para liderar. Mas eu quero te provocar para esse posicionamento de liderança também do time, sabe? Eu tenho certeza que você sabe dos bastidores e de todos os desafios disso e que você vai pensar sobre essa metáfora da mãe. Sim. E que faz tudo e pensa que toda essa festa e tudo que você se coloca em subplano para ver é para ver o filho feliz. O filho feliz, mas o filho tá vivenciando aquele momento e tal. E às vezes acaba a festa, o filho fala, ai mãe, nem gostei. Sabe?
Às vezes o filho fala, ai, mãe, nem queria esse tema. Ai, mãe, eu não gostei muito, achei que a cama elástica não curti, não precisava ter. Então, não se permita mais viver essa sensação. Sim. Estou analisando foi profundo aqui. agora, hein? Então, estou analisando aqui os momentos exatos em que eu deveria ou que eu devo, né, fazer essa retirada, né? Sair dessa cena. Sair dessa cena. Ó, eu consigo ver a sua mente agora. É difícil, porque tem muitas coisas envolvidas. Padrão comportamental, que daí para mudar padrão, né, não é da noite pro dia. E o modo de fazer. O modo de fazer para mim sempre funcionou dessa maneira. E aí é onde eu trouxe até o relato, né, que foi, né, na nossa conversa em off, da dor. Porque daí a hora que doeu, que eu falei, não tá legal. O que não tá legal. Que bom que dói, porque é como a gente tem sintoma ali, né? Ai, tá doendo o braço, nossa, doendo aqui, eu vou procurar um ortopedista. Então, é o momento que busca ajuda, porque toda crise esconde uma oportunidade. Toda crise esconde uma oportunidade. Então, qual oportunidade está escondida nessa crise? E volto para a provocação. Assim, eu sei que existe, tem também. Eu falo que eu sou boazinha, eu sou maternal, mas tem uma Marcela malvadinha também, bravinha. Sempre teve. É que essa Marcela bravinha, malvadinha, é aquilo, não agrada a todo mundo. E aí, muitas vezes, eu não quero entrar nesse conflito de não agradar ou de conflitar. Para mim, conflitar é muito chato. Marcela falando. Eu tô bem acostumada. Não, então, pra mim, Marcela falando... com o conflito e ser visto como alguém que confronta. Existe uma diferença do conflito com o confronto. Então, assim, eu não sou boba, não sou boazinha, não é nada disso. E, pelo contrário, eu sei que eu sei me posicionar, eu sei o que eu quero, muito bem. Mas nas questões, assim, no sentido de... Vou ter que mexer as peças do jogo. Vou ter que mexer no tabuleiro. Putz, vai desagradar. Essa aqui não vai querer. Será que agora é hora de eu fazer isso? E eu vou... postergando. Essa palavra? Procrastinando, Então, eu vou procrastinando. Será que vale a pena agora eu chegar nas meninas e falar, o jogo vai mudar? A regra é essa? Porque eu já pensei em fazer isso. Mudar as regras, vamos mudar, porque a gente vai precisar fazer X transformações. A partir de agora, é dessa maneira que vai funcionar. E aí, eu saio realmente dessa mãezona e passo a ser... Talvez. Sustentar a mãezona em termos de negócio é muito oneroso. É mais oneroso do que manter financeiramente um podcast. Porque você fica refém para sempre e você não tá nunca ali pronta para o crescimento. E aí as pessoas podem perguntar, mas por que eu quis essa posição de mãezona? Ou por que sustentar essa posição de mãezona? Porque eu enxergo e tenho alimentado isso como uma semente. Eu estou plantando uma semente, elas estão junto comigo, criando e educando esse filho... TPM para algo maior no futuro. Então, talvez essa minha visão, que esteja errada, ou que não esteja apropriada na visão do negócio, que tenha que ser mudado. Na visão de projeto, por isso hoje também te despertei para isso, de que não é um projeto e que é um negócio. Na visão de projeto, aí se fala sobre semente, solo fértil, pessoas que estão regando a semente com você quando é um projeto. Mas o TPM agora é um negócio. E quando se trata de negócio, não se tem mais filhos e não se tem mais sementes. Se tem uma árvore que cresceu e precisa ser podada, precisa ser regada, precisa ser nutrida. Então, é essa a visão que eu gostaria de trazer para você dentro desse contexto aqui do Mentoria Aberta, de tudo que é possível falar, né? A gente conversa bastante em off, mas de tudo que é possível agora. O TPM não é mais um projeto e não tem mais pessoas regando uma semente. O TPM cresceu, é uma árvore e é o momento de regar, nutrir e... Podar. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E te tranquilizar no sentido de que você não precisa mais ser a pessoa que se coloca em subplano para agradar todas as pessoas, ou que você não precisa ser a pessoa que tenta organizar a peça do tabuleiro de xadrez. Todo mundo já sabe o seu papel e todo mundo precisa cooperar, sabe? Para um crescimento. Para um crescimento saudável. Quando a gente cresce. Eu fico imaginando que quando eu tiver os meus filhos mais velhos, que eles já trabalharem, eles vão cooperar muito mais. Eles vão cooperar tanto com os serviços domésticos quanto com o próprio custo. Eles vão poder comprar o seu próprio tênis, talvez. Entende? Quando eu te provoco para olhar para o TPM como um adulto, é para olhar no sentido de cooperação. Então, os filhos vão poder comprar o seu próprio tênis, então eles vão cooperar muito mais do que se eu pensar, eles sempre são meus bebês. Então, tá lá o menino de 19 anos e eu comprando o tênis dele. 19 anos e eu fazendo leite com Toddy dele. Percebe essa metáfora? Tô falando por códigos, por analogias, parábolas.
por parábolas. Não, mas nem precisa ter parábolas, né? As pessoas, claro que elas entendem exatamente do que a gente está falando. E que é mais fácil hoje sustentar um negócio do que sustentar um projeto. Sim, então, eu tentar sustentar como estou fazendo até esse prezado momento, e já mostrou que não dá certo, porque realmente, como eu disse, doeu, e eu preciso trocar as estratégias. Mas, paralelo a isso também, de podar e dar realmente, né, o machado para que cada uma, né, corte ali, faça também a sua poda dentro do seu espaço, é o sentido de fazer essa transformação que hoje eu criei realmente, né, na minha cabeça é aquilo, eu criei a marca do zero, eu consegui encontrar as pessoas certas e Deus também colocou as pessoas certas no meu caminho, que isso faz total diferença. Eu não sou a queridinha de Jesus, mas eu não tenho como não mencionar isso, de quanto eu me sinto abençoada de ter as mulheres que eu tenho hoje como parceiras, né, de negócio, parceiras de propósito, mais do que um negócio, um propósito, e do quanto realmente as pessoas que chegam diretamente ou indiretamente contribuem para que isso se sustente das formas mais doidas que você possa imaginar. Não vou destrinchar tudo aqui, nem dar nome aos bois, mas isso acontece. E eu não posso ignorar isso, porque eu vejo que quantas pessoas tentam, e muito próximo de mim eu vejo, dando cabeçada, não consegue desenvolver uma ideia, um projeto, um sonho, e o meu tá deslanchando, as coisas estão acontecendo, parte é da minha persistência, mas parte é das pessoas que estão comigo. Então, assim, o meu receio eu não posso deixar isso falhar, não posso deixar isso quebrar. O medo não é perder, não é essa palavra perder, mas é se romper, eu acho, sabe? Romper tudo que a gente já construiu, os elos que a gente já fez. Eu entendo tudo o que você pontuou, mas eu quero dizer como quem tem propriedade de que já viveu muitos altos e baixos, até como você mesmo, mas que isso é inclusive saudável. Que isso faz parte de uma trajetória. E o meu trabalho como mentora hoje só existe porque eu trago muitas marcas de guerras, de fracassos, de acertos, de erros, de insucessos, de sucessos. E essas marcas constroem uma empresa sólida. E que talvez você tente tapar todos os buraquinhos para que não vaze nada e haja uma trajetória irretocável. Mas só existe, na minha opinião, uma trajetória irretocável. É aquela que continua. É aquela que não para. Apesar dos fracassos, insucessos ou desafios. Então, a trajetória irretocável TPM vai existir, independentemente dos formatos e das pessoas que estiverem compondo, né? Temos pouco tempo aqui, gostaria de ficar falando muito mais. Não é? Eu ainda não tô mais demitida? Jamais. E eu quero muito te agradecer. A promovida minha mentora. Aí sim, hein? Quero muito te agradecer pela disponibilidade de vir aqui, de falar sobre o TPM, de expor para as pessoas, expor publicamente quais são os desafios do TPM e se expor a estar aqui de frente comigo. E eu gostaria de saber de você, se valeu a pena estar aqui, qual foi o maior insight para você dentro dessa uma horinha juntas. Super valeu a pena, uma hora que passa rápido, poderia ter muito mais tempo, porque daí realmente a gente poderia, né, até destrinchar, esmiuçar mais isso. ainda, mas super valeu a pena e principalmente pelo ponto de trazer isso, quanto Marcela mãezona, personalidade mãezona, isso, gente, é pra tudo, né, não é nem porque eu sou mãe, não, é já da minha característica, eu ouço isso até no meu relacionamento, você não é minha mãe. Então isso tem muito mesmo do meu ser Marcela, que reflete 100% no negócio. Então, fazer essa mudança, tirar a Marcela mãezona e colocar a Marcela gestora, é uma dor, eu sinto que é necessário e eu vou ter que passar por esse processo. Se vai ser rápido, se vai ser longo, ainda não sei, mas eu vou passar por esse processo. Isso aí é um fato. E eu só posso realmente, né, ter essa noção disso, claro, ouvindo você me falar e mais ainda ouvindo você ter essa visão de que para você é importante que o negócio continue, de que para você é importante que o TPM expanda mais de tudo que a gente já conseguiu fazer e que você também tem essa visão que eu tenho do quanto o TPM é uma potência para muitas coisas futuras. E ainda você percebe o quanto eu quero que seja sólido e essa característica você consegue manter na minha ideia, trazendo toda a sua expertise, a sua experiência. E eu falo sólido, gente, porque, voltando até a falar aquela questão do viralizar, de repente, se a gente tivesse viralizado muito, crescido muito, muitas outras coisas grandes tivessem acontecido, rapidamente talvez a gente perdesse tudo, porque não ia ter
isso que a gente está construindo, ter uma construção, né? Parceria, entender qual é o time do outro, saber o que eu quero, saber o que você quer, saber o que todas as outras querem. E respeitar também o momento de cada uma. Porque a Cássia até fez um stories falando, né, que ela precisou se ausentar por conta do trabalho dela no Senac e o quanto eu sabia que isso era importante para ela. Então, tudo isso faz parte. E aí, nesse ponto que eu tenho orgulho de ser a Marcela Mãezona. Porque se eu não fosse, talvez, a Marcela Mãezona, eu me sentisse ofendida. Ah, imagina, ela tá deixando de vir no TPM ou deixando de participar de algo porque ela tá olhando pro dela agora que ela conseguiu o que ela queria. Né? E nunca, jamais eu teria esse pensamento. Justo. Entendeu? Mas você pode ter essa posição sendo uma liderança inspiradora e não a mãezona. Fica a dica. Vamos trabalhar e voltamos aí com os próximos capítulos. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Quero agradecer você que acompanhou todo esse podcast aqui, todo esse episódio, e te convidar para seguir aqui o TPM, tanto no Instagram quanto no YouTube, deixar o seu like, deixar o seu recadinho, comenta aqui qual foi o insight mais valioso para você, que será replicado no seu negócio, o que você mais gostou de descobrir dos bastidores do TPM, e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.